que nós temos aí, molecada? A rede resolveu apelar ao Supremo. Vamos lá. Sim, Reinaldo, a Rede Sustentabilidade protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, solicitando que a Corte mantenha a investigação sobre a rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro na primeira instância. O partido citou a jurisprudência do próprio tribunal, exatamente o que você fez ontem aqui, Reinaldo. Para Randolfo Rodrigues, líder da rede no Senado, a decisão do TJ do Rio foi equivocada e favorece a impunidade. O senador lembra que o fim do foro especial foi uma promessa de campanha, inclusive, de Jair Bolsonaro. Ele prometeu ajudar o presidente a cumprir a promessa. Só acho que o instrumento está errado. Não é... É a DIN mesmo? Estão dizendo que foi uma ação direta de inconstitucionalidade? Sim. Não cabe a DIN. Você não tem uma lei aprovada, não ampararam a decisão numa lei existente que está se mostrando inconstitucional. O instrumento correto aí para entrar no Supremo, como sabem os advogados que me ouvem, e os desembargadores, etc., é uma reclamação. Por que uma reclamação? Porque a decisão tomada pelo Supremo em relação ao foro especial é uma decisão, inclusive, que foi tomada no ambiente de uma questão de ordem levantada pelo Supremo. É jurisprudência do Supremo. Então, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que isso fica... Essa gente precisa estudar melhor as coisas, porque depois aí o Supremo fala, não é esse tipo de coisa que cabe, e fica ruim, né? Queridos, o nosso desembargador gosta de uma polêmica, vamos lá. O desembargador Paulo Rangel, Reinaldo, um dos dois que deram ontem o foro especial para o senador Flávio Bolsonaro, já escreveu um livro criticando a prerrogativa, na obra Direito Processual Penal. Ele se refere especificamente ao cancelamento da súmula 394, lá de 99, que é justamente a que garantiu o foro especial, mesmo que o político deixasse o cargo. Aspas para o desembargador. A razão de ser do cancelamento da súmula é simples. Se o agente não ocupa mais o cargo para o qual foi estabelecida a competência por prerrogativa de função, não faz e não fazia sentido que permaneça ou permanecesse com foro privilegiado. Isso, porque assim, está havendo uma certa confusão a respeito, atenção, expliquei isso hoje no blog, a decisão de que a pessoa perde o cargo e perde o foro, ela não é de agora, não é essa decisão tomada pelo Roberto Barroso, 2018, essa decisão é de 1999. Perdeu o cargo, perdeu o foro. O que houve na restrição recente de foro privilegiado foi o seguinte: vale apenas para os crimes cometidos no exercício do cargo e em função dele, primeira mudança. E segunda mudança, se o processo começou num determinado foro e já chegou, encerrou a instrução e já chegou à fase da alegação final, não muda mais de tribunal, vai ficar naquele tribunal mesmo. Não importa que o cara mude de cargo, fica naquele tribunal. Qual é a questão do Flávio? Decisão de 99. Ele perdeu, ele não era mais deputado estadual. Quando ele não era mais deputado estadual, presta atenção. Portanto, ele não tem mais direito ao foro do TJ, conforme o Supremo decidiu em 1999. Mas ele passou a ser senador. Sim, aí vale a decisão recente do Supremo. Então seria o foro no Supremo? O Supremo diz não, porque aqui, tem foro aqui, o senador que cometeu o crime no exercício do mandato de senador. Se é antes, não é aqui. Bom, foi antes, então não é no Supremo. Seria onde? Seria no TJ se o Flávio ainda fosse deputado estadual, mas ele não é. Então é primeira instância. É arreganhadamente primeira instância. É vergonhosamente primeira instância. Como eu disse. É estupefaciente que essa decisão tenha sido tomada pelos dois desembargadores. E o nosso Rangel é um homem polêmico. Que continua aí, vamos lá.
Rangel é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Reinaldo, e também gosta de postar nas redes sociais. Por Claro. exemplo, ele já foi marcado em uma foto pelo juiz Marcelo Bretas. Aham. Isso foi lá em dezembro de 2017, Opa. quando os dois estavam com fuzis na mão em um estande de tiro. Mais recentemente, o desembargador tem publicado vídeos sobre questões jurídicas. Em uma dessas gravações, ele aparece criticando os governadores e também os prefeitos que cogitaram prender as pessoas que desrespeitassem a quarentena. Segundo o desembargador, essas autoridades são loucas e precisam passar por um teste de sanidade mental. E aí ele virou um astro dos bolsonaristas, né? Porque ele saiu atacando os governadores e os prefeitos. Então, ainda que ele pudesse achar excessiva a medida de prisão, o doutor poderia ter feito, por exemplo, a defesa do isolamento social. Eu fui dar uma olhada lá, não tem não. Né? E mais, né? Ele já escreveu o livro dele está na 27ª edição, criticando justamente a decisão que ele tomou ontem. Fica estranho, né, doutor? E ele tem um outro rolo aí. Tem, Reinaldo. O Conselho Nacional de Justiça instaurou uma reclamação disciplinar contra o desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, do TJ do Rio, por negócio firmado pelo magistrado com o empresário Leandro Braga de Souza, que foi preso por desvios na saúde lá no Rio de Janeiro. A ordem de instauração da reclamação partiu do Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, e visa apurar a participação do desembargador na empresa LPS Corretora de Seguros, que realizava a intermediação de planos e seguros voltados à assistência de saúde e à de propriedade desse Leandro Souza. O processo foi posto sob sigilo. E o empresário ainda é acusado de ser o suposto operador de um esquema que desviou 3,95 milhões do Estado do Rio de Janeiro e pagamentos superfaturados feitos pelo Instituto DataRio, que administra as unidades de pronto atendimento da UPAs. E ele está dizendo que, não, ele só é sócio minoritário. Para que a CNJ tenha decidido investigar, algum cheiro ruim saiu dali. Aí você fala, bom, mas gente, também, né? Bom, o fato é que se investigue tudo. O que é inaceitável é o doutor ter dado o voto que ele deu, acompanhado de uma colega, né? E contrariando o que ele próprio escreveu em livro. Aquilo que ele ensinava em livro, ele não seguiu, né? Marco Aurélio chegou a fazer uma crítica rápida e vamos para o comercial. Em entrevista ao jornal O Globo, Reinaldo, o ministro do Supremo explicou exatamente o que você disse ontem aqui, que a sentença da terceira Câmara Criminal vai contra o que foi decidido na Suprema Corte. Aspas para o ministro Marco Aurélio, em 2018, batemos o martelo, cessado o mandato ou deixando o cargo que gerava a prerrogativa de foro, vai para a primeira instância. Não há a menor dúvida de que a decisão do Tribunal de Justiça é totalmente diversa da decisão do Supremo. Sim. E insisto, e a decisão de perde o cargo, perde o foro é de 99. A decisão recente do Supremo só vale para crimes, o foro no Supremo e, portanto, o foro especial só vale para crimes no exercício do mandato. Não tem como, essa decisão vai cair. Não sei se vai ser via ADIM, eu acho ADIM um instrumento impróprio. Teria que ser a reclamação. Mas, enfim, vai cair. Né? Ou no STJ ou no STF, vai cair. Então, Flávio, que não fique tranquilo.